com a gente aqui na TDS, uma galera que vive, trabalha e colabora com o mundo aqui no Porto Digital, no Recife, mais antiga capital do Brasil, para quem não sabe, de 1537. Mas a nossa conversa aqui é sobre 2025. Ainda faltam 12 anos para o Recife completar 500 anos. E eu vou compartilhar com vocês diretamente e vou escrever aqui, vou rabiscar em cima do paper que a gente tem aqui, a gente trabalhar direto em cima disso. Eu vou fazer uma exposição tão rápida quanto possível para a gente conseguir passar a maior parte do nosso tempo depois conversando. Está aqui, Gabi, a turma já baixou o paper? Todo mundo já baixou? Todo mundo já baixou? Todo mundo baixou, isso. Pronto, todo mundo baixou. Então, a gente tem uma agenda de conversa, né? Ela está aqui basicamente nesse índice, que passa por 5 categorias de perguntas. Nos anos anteriores, eu tinha feito anotações para os próximos anos, para 2024 e daí para frente, para 2023 e daí para frente, e por aí vai. Mas esse ano eu resolvi mudar um pouco. Eu resolvi mudar porque o ambiente está tão conturbado, tanto o ambiente geopolítico, político, econômico, social e assim por diante. O melhor talvez fosse a gente fazer perguntas e talvez cada um tentar responder essas perguntas ou mudar as perguntas e adicionar novas perguntas e retirar as perguntas que eu estou fazendo porque irrelevantes para os seus contextos particulares. Eu escolhi separar as perguntas, essa é uma escolha individual, é claro, tem minha própria percepção, perspectiva, talvez meu conhecimento, tem as áreas onde a TDS trabalha e algumas onde não trabalha também. Eu escolhi separar as perguntas em 5 grupos: ambiente competitivo, estratégia e inovação, onde que a gente está competindo, onde é que a gente vai competir, como que a gente está competindo e como que a gente vai mudar a nossa capacidade competitiva, tecnologias e plataformas, que por óbvio são as infraestruturas. Tudo é software hoje no mundo contemporâneo da competição em todos os mercados, e todos os mercados são habilitados por plataformas. Eu separei inteligência artificial e sua consequência, a automação, obviamente, do assunto tecnologia. Inteligência artificial é um conjunto de tecnologias, mas aqui na TDS a gente trata como uma terceira dimensão da inteligência: inteligência individual, inteligência social e inteligência artificial, e a gente cria esse espaço das 3 inteligências, um novo espaço para as performances humanas e das organizações. Isso tem consequências não triviais para pessoas, qualificação, trabalho em tempos de inteligência artificial, que é uma coisa que só está basicamente começando agora, como todos nós estamos vendo, mas que promete ter impactos absolutamente radicais no futuro. E o 5º ponto, que é um ponto de 5 pontos, ou seja, qual é o impacto que a gente quer ter, como é que a gente vai se sustentar nos mercados, o que significa regulação na vasta maioria dos ambientes competitivos, que perguntas a gente devia fazer sobre a economia e a política, que de mais de uma forma são tão definidoras, vamos dizer assim, de tudo que a gente faz. Então, tem uma introdução aqui onde eu digo o que a gente, um pouco mais, com o que a gente devia se preocupar. Vocês já viram isso, eu também já acabei de falar dessa parada, e a gente desce diretamente para o ambiente competitivo, estratégia e inovação, onde nossa preocupação deveria ser basicamente essa daqui. Como é que a gente alinha inovação contínua, como é que a gente alinha inovação contínua com estratégias resilientes no ambiente digital. O ambiente digital a gente define aqui na TDS como um ambiente de dimensões física. O mundo e nós aqui somos físicos, mas não só físicos. Nós somos também digitais, a dimensão do espaço na qual a gente abstrai coisas que existem no espaço físico, como lojas, por exemplo, e salas de aula, mas também onde a gente cria coisas completamente novas, espaços completamente virtuais. E, obviamente, uma dimensão social, da virtualização das relações, das conexões e das interações entre as pessoas, entre as organizações e entre organizações e pessoas. Notem que eu falei de digital como um espaço. O espaço digital é um espaço cujas dimensões em si são espaços físico, digital
e social são espaços. Então, eu tenho um espaço cujas dimensões são espaços para a gente conversar aqui, o que agrega um certo grau de complexidade e talvez muito detalhe e uma matemática e uma economia completamente diferentes do que a gente está acostumado a tratar. As perguntas dessa sessão tratam, obviamente, do nosso posicionamento estratégico no espaço digital, da força dos ecossistemas, do equilíbrio entre inovação e resiliência, como é que a gente inova continuamente sem perder a estabilidade dos processos operacionais do presente. Co-criação como vetor de inovação nunca foi tão importante, mas não é, aspas, tão relevante quanto as pessoas pensam, a gente terceirizar o que a gente faz para fora do negócio. Na realidade, a gente estabelecer plataformas para habilitar a criação de valor de fora para dentro, para inverter os modelos de negócios numa era digital. E, obviamente, o problema de sustentabilidade do crescimento. E aí a gente desce para cada uma das perguntas, que, como vocês viram quando leram o texto, cada pergunta tem subperguntas. Eu não respondo basicamente nada, porque a ideia desse texto era fazer a gente pensar, fazer a gente refletir sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A primeira pergunta é como é que a gente se posiciona estrategicamente no espaço digital. A gente entende aqui na TDS estratégia como um processo. Estratégia é o processo de transformar aspirações, tudo aquilo que a gente quer ser, ter ou fazer, em capacidades. Tudo aquilo que a gente tem que ter para transformar aspirações em realizações. As capacidades elementares, talvez esses 3 pontos sintetizem todas as capacidades, são as nossas competências, o que a gente sabe, o que a nossa rede de valor sabe, as nossas habilidades, o que a gente sabe fazer em função do que a gente sabe, e às vezes até em função de coisas que a gente não sabe, mas intui, e os recursos que a gente tem para a gente fazer o que a gente deveria fazer. Como nos posicionamos estrategicamente para maximizar performance e relevância. Não adianta ter uma performance fantástica se você é irrelevante no seu mercado. Como as conexões, relacionamentos e fluxos de informação no espaço digital impactam a competitividade da nossa empresa. Aqui eu estou dizendo o seguinte, tudo são plataformas, tudo são conexões, relacionamentos e fluxos de informação que são a combinação de narrativas com conexões, relacionamentos e interações, criando significados dentro dos mercados. Como é que a gente define, ou como é que a gente identifica as estratégias que nós deveríamos adotar para integrar as dimensões física, digital e social, de forma a promover um crescimento sustentável e contínuo do nosso negócio e do nosso ecossistema? Em mercados habilitados por plataformas, nós temos que pensar necessariamente em crescimento sustentável, não do nosso negócio, do nosso ecossistema. E essa continuidade aqui está diretamente associada a uma coisa talvez muito mais profunda. A vasta maioria das empresas, na vasta maioria dos mercados, está vivendo cada vez menos. Está vivendo cada vez menos porque o tempo para as empresas parece que passa do passado para o presente e vai para o futuro, como se a gente estivesse correndo atrás do tempo. Fiz alguma coisa no passado, vinha executando até o presente agora, e eu acho que tem uma forma de levar essa coisa que veio do passado para o futuro. Aqui na TDS a gente acha que não é assim. A gente acha que o futuro vem do futuro. O futuro vem do futuro, ele se encontra com o presente, que é uma máquina virtual de banda extremamente estreita, por onde só passam, a cada ponto no tempo e espaço, um número muito pequeno de possíveis futuros, e na hora que eles passam por essa máquina do presente e se transformam em performances, eles são imediatamente passados. O tempo flui do futuro para o passado através do presente, e não do passado para o futuro através do presente. Essa inversão é absolutamente essencial para a gente pensar em sustentabilidade e continuidade de modelos de negócios. Como vocês viram, cada pergunta tem uma explicação embaixo sobre por que a pergunta é relevante e o que é que você deveria fazer para começar a responder essa pergunta. Obviamente, eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque apesar desse texto ter poucas páginas, relativamente, 4 dezenas de páginas, para a gente entrar no detalhe de talvez cada uma dessas perguntas, a gente tem que discutir talvez um curso para fazer isso inteiro.
E eu vou, a cada ponto, de novo, em benefício do tempo, para a gente debater depois, assumindo que vocês leram, eu vou pegar a primeira pergunta de cada ponto, a menos do último cluster de perguntas, que eu vou pegar todas as 5. Eu não vou entrar em detalhes aqui, nesse caso, por exemplo, de ambiente, estratégia e inovação, como é que a gente pode alavancar ecossistemas digitais para gerar efeitos de rede e ampliar a nossa competitividade. Veja, comunidades dependem de efeitos de rede, mercados em rede, obviamente, dependem de efeitos de rede, que são aqueles fenômenos econômicos que são criados quando mais usuários leva à criação de mais valor, eventualmente, numa função diferente da função de agregação de usuários, quase que normalmente exponencial ou subexponencial, para todo mundo que participa de uma comunidade qualquer. A segunda pergunta, que estratégias podemos adotar para equilibrar a inovação de ruptura com resiliência operacional? Veja, de ruptura já está dizendo que a gente vai quebrar coisas. Se a gente não se comprometer com a ideia de que alguma coisa vai ficar para pagar a conta da inovação enquanto a gente está quebrando o mundo, a gente quebra o negócio também, e isso não é exatamente o que a gente quer fazer. Se a gente continua em frente e vai para a quarta pergunta aqui, passando bem rapidamente por ela, é como podemos desenhar e implementar estratégias de inovação que envolvem co-criação de valor com clientes e parceiros. Isso aqui não é hackathons, certo? Hackathons são mecanismos de identificação de capital humano competente para a gente eventualmente contratar. Nenhum hackathon quase nunca resolveu quase nada de quase nenhum negócio em quase nenhum mercado. Então, não tentem, porque não é por aí que a gente resolve os problemas de co-criação de valor das organizações. Mas a pergunta fica lá. Se não é assim, como é que a gente cria? Como o ambiente digital pode ser utilizado para criar novas oportunidades de crescimento sustentável? Ou seja, como é que a gente transforma o negócio? Não é como é que a gente simplesmente agrega tecnologias ou agrega dimensões ao nosso modelo de negócio atual. A mudança no contexto competitivo, principalmente uma mudança dramática no contexto competitivo, que faz com que a gente tenha novas dimensões de performance das organizações, deve levar necessariamente a uma mudança nas nossas estratégias. Dito isso, a gente passa para tecnologias e plataformas, onde a gente vai discutir a relevância das plataformas, a arquitetura das plataformas, e vejam que não são exatamente 25 perguntas, tá certo? Porque aqui tem 5 macro perguntas para a gente responder. Adoção de tecnologias emergentes, personalização em tempo real, inteligência artificial e novos fluxos de valor. Vocês vão ver que inteligência artificial está em quase tudo nessas perguntas, porque inteligência artificial está realmente em quase tudo. A sexta pergunta, que é a primeira desse cluster de plataformas e tecnologias, quais são as plataformas digitais, combinação de físico, digital e social, que são mais relevantes para o nosso mercado, como podemos utilizá-las para impulsionar o crescimento do nosso ecossistema. Desde que a gente começou a usar a internet, formar redes, o que se costumava chamar de cadeia de valor, virou rede de valor. E não é uma rede de valor antes da nossa empresa. Nós estamos dentro da rede de valor e ela inclui quem nos fornece, para quem a gente fornece, todos os nossos parceiros, habilitadores e complementadores. Marketplaces, plataformas de inovação, plataformas de engajamento social, são algo extremamente relevante, se não absolutamente fundamental, para todo mundo que está competindo hoje. Isso pode transformar a nossa posição competitiva. Pouquíssima gente entendeu sequer até agora o que é uma plataforma e como é que a gente usa para criar comunidades que habilitam marketplaces. Essa demanda não deixou de existir por causa de inteligência artificial e, aliás, ficou muito mais crítica exatamente por causa dela envolvida, como eu já falei ainda agora, em todos os mercados. Como a gente tenta, e esse podemos aqui tem que ser reduzido para tenta, garantir que nossa arquitetura de plataforma seja escalável, segura e inovadora. Quanto mais a gente traz gente, menos a gente tem segurança e mais diminui a possibilidade da gente fazer inovações de ruptura, porque a gente passa a ter um legado. Veja, criar coisas que são escaláveis, seguras e inovadoras em qualquer mercado é um problema de classe mundial. Quase ninguém sabe fazer isso
e a prova está, se vocês quiserem analisar, nas maiores empresas do mundo, que hoje têm legados de 15, de 20, de 25 anos, começaram ali em 2000, por exemplo, 5 anos depois do começo da internet, e já têm legados impressionantes para administrar, do ponto de vista de política, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do legado, do déficit tecnológico, e assim por diante. Se a gente olhar as outras perguntas, que tecnologias emergentes nós devemos considerar para otimizar nossas operações e criar experiências inovadoras para os clientes? Experiências inovadoras são aquelas que mudam mercados. Clientes não querem produtos e serviços. Elas querem, e eles querem, experiências que resolvem problemas. Eu não quero que você me dê uma solução pela metade. Não quero um produto que resolve um problema meu. Eu quero um problema resolvido. E era bom a gente saber como fazer isso. Como podemos usar a personalização em tempo real para aprimorar a experiência do cliente no ambiente digital? Personalização em tempo real ou quase real começa a ser uma demanda absolutamente fundamental em todos os mercados. E tem muita gente sabendo usar isso em mercados que começaram no digital. Não é digital first, é totalmente digital. No digital, quem começou desenhando um ciclo de vida de dados e algoritmos gerenciado estrategicamente para personalizar e para criar experiências únicas, está conseguindo fazer exatamente isso. Todo o resto das organizações que não começou assim, mesmo começando digital, ou que não era digital e está fazendo uma transformação de analógico para digital, vai ter que entender isso e vai ter que entender no curto prazo. Não tem alternativa, na minha opinião. E essa pergunta é exatamente nessa direção. Como podemos integrar inteligência artificial e análise de dados para criar novos fluxos de valor nas plataformas? Essa pergunta combina, eu já tenho plataformas aqui. Como é que eu crio novos fluxos de valor se eu integrar inteligência artificial e análise de dados? E aqui a gente volta para a pergunta anterior. Se eu não tiver dados, e se eu não tiver dados gerenciados estrategicamente, eu não vou conseguir nem fazer as plataformas funcionarem como elas deveriam sem inteligência artificial. Imagina com inteligência artificial. Esse é um problema absolutamente não trivial e a gente deveria se fazer essas perguntas, talvez especialmente essa sua pergunta aqui. Como podemos transformar insights gerados por inteligência artificial em ações que beneficiam todo o ecossistema? Veja, a gente não pode correr o risco que a gente correu e ainda corre, e ainda tem, quando a gente fala de data analytics, que é basicamente a gente pegar montanhas de dados e transformar em montanhas de análises. Isso não resolve o problema de ninguém. Se a gente pegar montanhas de dados com algoritmos e transformar em montanhas de insights, nós vamos ter o mesmo problema. Eu tenho aqui 5.000 insights para eu fazer alguma coisa com ele. Eu vou fazer o quê? Então, essa pergunta parece ingênua, mas ela é absolutamente fundadora. Primeiro, eu tenho que escolher que insights eu vou gerar. Não adianta, não me dê 5.000, eu quero 3, eu quero 4. Eu quero um conjunto pequeno de coisas que eu possa acionar. É escolher o que é acionável. Aí a gente vai para a inteligência artificial e automação. E a gente volta aqui. Inteligência artificial não é uma ferramenta, é uma nova dimensão da inteligência, certo? Aqui a gente tem que começar a olhar para um mundo completamente diferente se a gente começar a pensar nisso. Então, conecta-se aqui o problema de geração de valor estratégico, são as questões 11 e 12 que vão aparecer aqui na frente, ética e governança, isso vai ser fundamental, se não for agora, porque os aparatos regulatórios não estão entendendo, vai ser fundamental no curtíssimo prazo, gestão do ciclo de vida de informação, já falei ainda agora, mas tem uma questão específica com isso, sobre isso, aliás, tratando a IA em particular, e a interação humanos-tecnologia com automação no meio da parada. Não é mais qualquer tecnologia agora. Se a gente começa a olhar as perguntas dessa categoria aqui, ou desse cluster, de que forma a inteligência artificial pode ser utilizada para gerar valor além da automação? Vejam, a automação vai ser commodity. Automação vai ser commodity. Uma espécie assim de um novo CRM IA para automação. Todo mundo que não usou CRM e tinha que tratar o cliente final, tinha que cuidar do cliente, tinha que interagir com ele, todo mundo que não usou CRM quebrou. Mas todo mundo que usou ficou igual. E o problema é, quase ninguém tem uma estratégia para, literalmente, tratar as pessoas como clientes.
todo mundo acabou tendo uma estratégia de tecnologia. Eu compro a tecnologia, boto aqui e pronto, resolvido o problema. Nada disso. Aí você criou o problema, você escapou de ser commodity ou de desaparecer, porque não botou, mas se transformou commodity junto com todo mundo que botou. Tem muito pouca gente que até hoje consegue usar um CRM de uma forma minimamente estratégica. E olhe lá, tem um modelo, e vocês viram que tem uma referência aqui embaixo, um link aqui embaixo, para um modelo de maturidade e talvez até de capacidade, como eu chamo, dos níveis de IA nas organizações, onde a gente propõe 9 níveis, e isso, mais ou menos, quer dizer que se você não conseguir, no curto prazo, tratar os primeiros 3 níveis, talvez tratar o 4º nível, inclusive, e o curto prazo, nesse caso estratégico aqui, até o fim dessa década, você provavelmente vai ter dificuldades muito grandes para sobreviver. Os primeiros níveis são inteligência descritiva, o que é que está acontecendo, inteligência de diagnóstico, por que é que está acontecendo, inteligência de previsão, o que potencialmente vai acontecer em função do que eu sei sobre o que é que está acontecendo, e inteligência prescritiva, que é o nível 4, que é o que é que eu deveria fazer para uma coisa que está acontecendo, parar de acontecer, aumentar a frequência ou diminuir a frequência. Esses 4 níveis vão ser fundamentais nos próximos 5 anos. E era bom a gente começar a tratar agora. Como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para prever comportamentos e personalizar interações com os nossos clientes em todas as etapas da jornada? É óbvio que tudo que eu estou falando aqui depende de dados e depende de respeito. Como é que a gente equilibra personalização e privacidade para garantir confiança e engajamento contínuos? Veja, o ponto aqui, quando a gente olha, muito discurso que eu ouço, não, a gente não pode fazer isso por causa da LGPD. Não, a gente não pode fazer isso porque a LGPD representa um conjunto de princípios éticos e morais que diz respeito às pessoas e à sua privacidade. Não é porque tem uma lei, não. É porque tem um conjunto de princípios que a gente deveria obedecer, porque se a gente não obedecer, a gente não vai ter a confiança das pessoas. E elas não vão querer conversar com a gente. Então, a gente tem que pensar num outro framework. É um outro problema que a gente tem que resolver. Não é um problema de obedecer à lei. A lei é claro que todo mundo tem que obedecer, mas a gente não faz por causa dela. A gente faz por causa de um outro conjunto de coisas muito diferentes. Quando a gente olha a pergunta 13, quais são os desafios éticos e sociais da implementação de inteligência artificial e como vamos abordá-los de forma transparente e responsável? Como engajar todos os stakeholders para criar diretrizes éticas que orientem o uso de IA. Aqui não é só, se bem que tem uma subpergunta, sobre direitos e privacidade. Como é que a gente pode mitigar vieses nos algoritmos e evitar a discriminação? Como é que a gente trata um problema de capital humano nas organizações, que vai ser um capítulo inteiro mais abaixo aqui? Como é que a gente pensa IA em escala que resolva problemas mais do que cria problemas? Vai ser difícil fazer isso. Já estou avisando. Como é que a inteligência artificial pode ser integrada para transformar a nossa capacidade de gerar e analisar dados em tempo real, de forma que a gente entenda quais são os principais desafios na gestão estratégica do ciclo de vida de informação nos negócios? De que forma a inteligência artificial pode otimizar a coleta, processamento e análise de dados para melhorar a tomada de decisões? Problemas não triviais. A gente não resolveu esse tipo de problema nem sem inteligência artificial. Esse link daqui está lá no meu blog, ele é importante para a gente entender a relevância dessa pergunta, que chegou a hora das estratégias de informação. Lá eu crio um contexto e explico por que a gente tem que ter gestão estratégica de informação do e para o negócio. Se a gente não tiver isso, a gente vai ter problemas absolutamente não triviais para resolver. Pergunta 15, e fechando o terceiro bloco, quais funções e processos podem ser automatizados por IA sem perder o valor da interação humana? Como é que a gente equilibra eficiência operacional e empatia na automação das interações com clientes e stakeholders? Veja, esse problema daqui é um problema absolutamente não trivial, porque seres humanos têm certos problemas com paciência em certas horas.
tem um estudo amplo, duplamente cego, que mostra, a partir da avaliação de pessoas sendo diagnosticadas numa operação textual, ninguém estava vendo o rosto de ninguém do outro lado, e cada vez mais isso é irrelevante, e inteligências artificiais de diagnóstico têm mais empatia, na opinião das pessoas que estão sendo tratadas, do que seres humanos. Veja, inteligências artificiais têm mais empatia. Por quê? Porque o profissional de saúde está ali seguindo um protocolo, porque a inteligência artificial está seguindo o mesmo protocolo, o protocolo de diagnóstico é um algoritmo, e é óbvio que uma máquina segue um algoritmo infinitamente sem perder a paciência. O ser humano não. Põe-se no lugar de um pediatra numa epidemia de gripe em qualquer lugar do Brasil. Às 10 horas da manhã, ele viu um conjunto pai, mãe, criança, gripada, entrando na sala dele, e o pai e a mãe dizendo, olha, está tossindo, está com febre, está isso, tem catarro, etc, etc, etc. Aí ele vai lá, passa vitamina C, cama, muita água, suco de laranja, etc. No número 20, ele já, o trio entra na sala e ele dá a receita e chama o próximo. A inteligência artificial não vai fazer isso. A avaliação do conjunto pai, mãe, paciente é que a inteligência artificial é mais empática. Não é verdade, porque a medida de empatia aqui está sendo da interação, né? O ser humano não perdeu a sua empatia pela humanidade, nem pelos humanos, mas pelos pacientes, mas ele perdeu uma parte significativa da empatia, que é a paciência. Isso vai ser um problema não trivial para a gente tratar. E aí, obviamente, veja, tome pergunta, tá certo? Cada pergunta, além de ter 3 perguntas, tem subperguntas embaixo de todos os tipos e tamanhos. E aqui uma coisa que interessa para todos nós, pessoas, qualificação e trabalho em tempo de IA. Vamos pegar um dado, relatório da Goldman Sachs de junho do ano passado. 40% do trabalho de escritório foi tornado obsoleto pelas inteligências artificiais que a gente tinha em junho do ano passado. Pela evolução da parada, nós podemos chutar que esse número deve estar acima de 50% no momento. Também, em junho do ano passado, mesmo relatório, 40% de todo o trabalho dos agentes jurídicos, sejam juízes, promotores ou advogados, foi tornado obsoleto por inteligências artificiais que a gente tinha há 7 meses. O que isso significa? Isso significa, aliás, que a gente tem um mega problema. Porque, por exemplo, quando a gente vai olhar para coisas que a gente acha que são necessariamente humanas, como criatividade, por exemplo, tem sistemas no momento para fazer geração de oportunidades de descobertas científicas que suplantam em muito o volume de possibilidades que um humano pode criar na vida dele inteira. Isso com um enter. E, localmente, em cada problema, apresentam ou criam oportunidades de resolução do problema que não são pensados normalmente por seres humanos, obviamente, em função quase sempre da quantidade absurda de informação que esses sistemas podem processar em cima da lata ali. Isso significa que a gente vai ter que, talvez, definir criatividade, vai ter que definir empatia também, vai ter que definir o que é pensamento crítico e novo. Nós vamos ter que requalificar talentos numa escala monumental, quase certamente. Primeira pergunta desse cluster: quais habilidades emergentes serão essenciais para prosperar? Eu diria, inclusive, para sobreviver em um ambiente de trabalho digital, habilitado por IA e potencialmente automatizado em larga escala. Será que a gente vai trabalhar junto de personas virtuais? Eu diria que a gente não vai, a gente já está. Já é exatamente agora. Nós estamos trabalhando em conjunto com essas pessoas. Nós vamos ter que desenvolver como é que a gente vai trabalhar, de fato, de maneira produtiva com elas. De que forma o desenvolvimento de habilidades interpessoais e criativas pode mitigar o impacto da automação no trabalho humano. Essa subpergunta aqui já está olhando para como é que a gente mitiga o impacto. Não é mais se vai ter um impacto, se não vai ter um impacto. Eu já passei dessa fase. Eu acho que quem não entender o que é que está acontecendo e na escala que está acontecendo, vai ter problemas fundamentais para sobreviver no ambiente de trabalho no curto prazo. Esse texto tem links, talvez seja interessante que vocês baixem também.
Esse daqui é fundamental. Inteligências individual, social, artificial, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir, o que significa criar, colaborar e agir com inteligências artificiais também. Esse texto da TDS já tem quase 2 anos. Como podemos requalificar os nossos colaboradores cujas funções estão sendo impactadas agora e quais serão no médio prazo, IA e automação? Ninguém tem solução para esse problema. Isso aqui exige políticas públicas de longo prazo, que têm resultados de curto prazo, mas que têm longo alcance e que também terão que ser profundas. Nós vamos ter que praticamente fazer um reskilling da população do planeta, por uma coisa extremamente simples. Pela primeira vez na história, nós estamos usando uma capacidade humana de abstrair a realidade física objetiva para conceitos e de concretizar os conceitos em resoluções de problemas nesse ambiente físico de volta aqui. Só quem sabia fazer isso, só quem conseguia fazer isso, era um artefato, chamado cérebro humano. Nós estamos virtualizando esse artefato, criando o potencial de abstração e de concretização, passando por conceitos. Pega problema do lado de cá, cria soluções do lado de cá, mapeia de volta nos problemas e está resolvido. Esse diagrama era feito por um único artefato chamado cérebro humano, e ele agora está online, rodando em centenas de endereços diferentes da web. Como podemos atrair e reter talentos que tenham habilidade e mentalidade necessárias, veja, não estou nem falando suficiente, para futuros digitais acelerados por inteligência artificial? Quem são essas pessoas? Da onde é que ela vem? Qual é o mecanismo de formação delas? Qual é o mecanismo de retenção? Como é que a gente retém nos nossos negócios? Isso vai virar uma coisa parecida com o digital há 10 anos, quando, de repente, muita gente muito boa saiu das empresas analógicas porque não via lá mais o seu futuro. Aquele negócio analógico não tinha futuro. E isso era verdade. De repente, a gente vai ter o problema das pessoas saírem dos nossos negócios porque eles não usam a terceira dimensão da inteligência, que é a inteligência artificial. E aí está cheio de perguntas aqui também, tá certo? Um monte delas. Como oferecer programas estruturados de aprendizado e requalificação que permitam aos colaboradores evoluir suas habilidades de forma contínua? Veja, isso aqui quase não tem segredo. Sabe por quê? Porque na economia do conhecimento, todos os negócios são negócios de aprendizado. Se as pessoas não estão aprendendo nada no seu negócio todo dia, elas vão embora. Não tem alternativa. A escola é basicamente o ponto de partida de um processo de aprendizado que dura a vida inteira. Não é só a vida funcional inteira. A vida inteira. Se eu não estou num lugar onde eu estou aprendendo o tempo todo, eu não vou ficar lá. Isso devia ser óbvio para absolutamente todo mundo. Toda boa empresa já tinha que ser uma boa escola. A partir de agora, isso não é assim um plus. É um sine qua non. Como podemos adaptar nossas culturas organizacionais para equilibrar inteligência artificial, automação e sensitividade e criatividade humana? Como é que a gente vai fazer isso? Veja, eu estou vendo em muitos lugares, em muitas empresas grandes, pequenas, públicas, privadas, internacionais, brasileiras, uma espécie de luto no momento. As pessoas estão negando a realidade. Não, a gente vai botar IA para fazer a automação de um negócio aqui, e aí a gente vai, basicamente, manter os humanos fazendo as coisas. Isso não vai acontecer. Né? Esse texto aqui foi escrito por mim e mais 4 agentes inteligentes. Quase todos os textos da TDS têm agentes inteligentes. A plataforma Strategia Digital da TDS não só tem agentes inteligentes, que são explícitos e implícitos dentro da plataforma, mas você pode criar os seus para colaborarem com você resolvendo problemas do seu negócio. Pode fazer isso agora. Um pull-down menus. Vai lá e quero isso, quero aquilo, quero esse tipo de comportamento, quero esse outro tipo de coisa aqui, tem esses limites, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é o futuro. Isso já é o passado. Esse futuro já passou pelo presente e já se transformou em performance. O link está aí no paper para vocês verem. Passem lá em strategia.digital e vejam o que dá para fazer agora. Como é que a gente vai mudar a cultura organizacional para isso? Certo?
Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na TDS, a gente lançou recentemente 5 leis que estão em LAWS, L-A-W-S, .strategia.digital, para como é que você escreve strategia.digital, como é que você escreve código usando IA? Certo? Ou seja, em vez de você chegar e dizer, olha, não vamos deixar escrever código usando IA. Não, não é assim não. Vamos escrever umas regras tentativas, junto com todo mundo que escreve código, para fazer uma coisa bem básica. Vamos pegar e vamos descobrir como é que a gente efetivamente usa IA para escrever código. Fim de papo. A fase da gente negar essa realidade, mas já passou e faz muito tempo. Muito tempo. Está na hora da gente assumir isso para a cultura organizacional. O da TDS está no ar, é público, vocês vão lá e vejam, porque lá tem também para direito, tem para educação, tem para mais um bocado de coisa. Não é só para escrever código, obviamente, porque, como eu já falei, tudo, não só é software, mas tudo tem IA dentro. E tem outras subperguntas, como sempre, né? Como é que a gente cria esse ciclo de feedback que permitam avaliar o impacto da automação na dinâmica do trabalho e ajustar as práticas? O que o RH vai fazer? Como é que a gente vai redefinir os processos? Tá certo? Pergunta 20 desse cluster: como vamos preparar os nossos times para colaborar de maneira... A pergunta aqui já é outro nível. Colaborar de maneira eficaz. Eficácia, a dita aqui, né? Eficácia e eficiência. Eficácia é a nossa resolução apropriada do problema. Eficiência é a resolução rápida e econômica do problema. Quando combina os dois, a gente tem efetividade. Essa parada aqui. Como é que a gente vai colaborar de maneira eficaz com sistemas de IA e automação? Vejam, a gente vai ter que desenvolver essa capacidade. Quando a gente botou as linhas de produção no começo do século XX, a gente teve que reeducar todos os trabalhadores num processo, trabalhadores de indústria, num processo que está aí até hoje. Na economia brasileira, isso é feito em larga escala pelo SENAI, Serviço Nacional para a Indústria. Tem escola de propósito específico para isso até hoje. Isso não vai cair do céu, certo? Não vai cair do céu. Vão lá em Strategia para tentar entender o que é uma plataforma ampla que tem inteligência artificial até no nome. Está bem aqui, ó, IA. Último cluster, para a gente passar para as perguntas. Impacto, sustentabilidade, regulação, economia e política. O Brasil está atrasado em quase tudo aqui, mas não vamos dar por perdido. Como alinhar as operações digitais ao desenvolvimento econômico e social do Brasil? Que estratégias digitais podem promover práticas ambientalmente responsáveis? Aqui, sustentabilidade saiu do seu negócio, do seu ecossistema, do mundo ao nosso redor. Como é que a gente equilibra inovação e conformidade em um ambiente regulatório em permanente evolução, necessariamente porque a tecnologia que sustenta os mercados está em evolução permanente? De que forma o ambiente digital pode impulsionar setores estratégicos? E como é que a tecnologia pode fortalecer a democracia e a participação cidadã? Isso tem que ser uma preocupação nossa. Veja, a introdução do rádio mudou a política, a introdução dos jornais, ou a introdução da imprensa. Há quem diga, numa avaliação sociológica ampla, que a imprensa de Gutenberg foi basicamente uma das fundações do fim do fim, né? Já ali já não era mais exatamente Idade Média, do fim da Idade Média. Criou a primeira indústria de informação e derrubou quase todo o resto, século após século, das autocracias europeias. A televisão teve uma mudança, teve um papel radical na mudança também da política. Como é que a tecnologia vai fazer isso? A gente não pode descartar isso. Nós que somos de tecnologia, de estratégia, de inovação, não podemos esconder isso debaixo do tapete. Como podemos alinhar as operações digitais dos nossos negócios, dos mercados, da sociedade, da regulação, ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, criando impactos positivos para comunidades e mercados locais? Quanto mais impactos positivos, se a gente pensar de uma forma bem pedestre, mais consumo de mais nível,
mais consumidores, mais margens, empresas maiores. A gente precisa pensar no ciclo de vida do país como um todo. Nem seja dessa forma absolutamente pedestre que eu acabei de mencionar aqui. Quais estratégias digitais podem ser implementadas para promover práticas sustentáveis que atendam às demandas econômicas e ambientais do Brasil? Eu estou singularizando para o Brasil aqui, mas vejam, não dá, e se a gente deixar de lado de quem é a culpa, se é do planeta ou das pessoas, vamos deixar a teoria do antropocentrismo de lado, tá certo? No momento, mas veja, não dá para esconder a crise climática debaixo do pano. Do Rio Grande do Sul a Los Angeles, do Sudão do Sul, passando pela Etiópia, ao norte da Europa, para a Ásia, para todo canto, tem uma crise monumental, ambiental ao nosso redor. Ou a gente resolve isso, ou nós vamos ter, de novo, de uma forma bem pedestre, uma dificuldade monumental para manter os nossos negócios funcionando por causa do caos ao redor deles. Basta dizer isso, talvez, só para manter a coisa num nível bem rasteiro. Não quero nem elaborar os problemas filosóficos, políticos, de sustentabilidade ampla, de ética intergeracional que aparecem aqui. Como nos preparar para influenciar proativamente as regulações emergentes no Brasil, para equilibrar a inovação e conformidade no ambiente digital acelerado por IA. Certo? A gente tem problemas hoje no Marco Civil da Internet, a gente tem problema na lei de fake news, a gente tem uma regulação de IA que está aparecendo, apareceu uma lei que proíbe smartphone nas escolas, que parece um negócio meio distópico assim, onde é que as pessoas vão aprender a usar isso, né? E por aí vai. Como é que a gente se prepara para influenciar proativamente? Contra e a favor, é óbvio. Nem todo mundo precisa ser contra, nem todo mundo precisa ser a favor, qualquer coisa, certo? Esse texto aqui ficou grande porque esse problema é grande e é complexo, e está cheio de perguntas aí. De que forma o ambiente digital acelerado por IA, veja que aqui eu já botei o tempo todo acelerado por IA, e esse é aquele tipo de coisa que vai desaparecer, tá certo? Tem 3 dimensões no mundo ao nosso redor, e tem 3 dimensões da inteligência: físico, digital e social, individual, social e artificial. Essas 2 coisas se fundem e criam um ambiente digital. Como é que ele pode impulsionar a economia brasileira nos setores estratégicos que a gente não pode esconder, são agronegócio, construção civil, serviços de alto valor agregado e indústria. De que forma políticas públicas podem complementar as iniciativas empresariais ou podem servir de base para as iniciativas empresariais que potencializem os ganhos econômicos e sociais, botem isso bem grande aqui, e sociais da transformação digital. Ganho econômico sem transformação social é insustentável, isso é histórico, e vocês podem, se quiserem, analisar dos egípcios para cá. Por último, a pergunta número 25, como é que o ambiente digital e a inteligência artificial podem ser usados para fomentar maior participação cidadã, mais representatividade, mais transparência e mais inclusão no contexto político e social brasileiro? Isso aqui quer dizer basicamente o seguinte: política é uma coisa muito séria para ser feita só por políticos ou aspirantes a políticos, ou até mais complexo, por influenciadores digitais. Sem participação cidadã, sem representatividade objetiva, sem transparência e sem inclusão no contexto político e social, a gente corre riscos muito grandes do ambiente competitivo ser contaminado por uma política que é descolada da realidade, da cidadania, e as consequências disso sempre foram absolutamente catastróficas. Era exatamente isso que eu queria dizer, e eu vou parar de compartilhar isso aqui para conseguir botar, conseguir ver o que foi que vocês perguntaram e a gente começar a responder as perguntas. Obrigado para todos que ficaram aqui até agora, e eu vou... Obviamente, eu estou vendo que tem centenas de intervenções aqui, para não dizer um monte exatamente. Obrigado, tem muita coisa aqui. Noites. Rodrigo Romão fez a... vamos antes à pergunta de Reinaldo Campos, às 7h17. Mas o social não acontece dentro do físico e do digital? Sim e não, Reinaldo. Pelo seguinte, o que eu quis explicitar na ideia do digital é que você tem uma dimensão física,
que, lembre-se, é um espaço em si. Lá acontecem as relações entre as empresas e as pessoas também. O digital, o domínio digital puro, é onde a gente cria virtuais puros. Então, um e-commerce, ou Google, por exemplo, ele está no domínio digital. Esse domínio social é um domínio social virtual, tem um link para o paper onde eu cito isso, dentro desse paper que você leu, onde a gente virtualiza as relações humanas, as relações dos negócios, os processos de redesenho das redes de valor, de conexões, de relacionamentos e interações. São efetivamente 3 dimensões da realidade. Silvio, o que a gestão de ambientes de inovação no Brasil, parques, incubadores, precisa fazer para conseguir efetivamente formar e apoiar novos negócios nesse novo cenário de competitividade? Rodrigo, eu acho que a gente precisa saber, ou pensar, pelo menos, ou ter uma vaga ideia, as perguntas que a gente tem que fazer lá. Dessas 100 e tantas perguntas que eu fiz aqui nesse paper, o que a gente tem que se perguntar nos ambientes de inovação como Porto Digital? Certo? O que a gente tem que olhar, do ponto de vista do ambiente digital, para as empresas que estão lá e perguntar sobre IA, sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das relações humanas, sobre o futuro das relações entre os negócios, sobre regulação. A gente corre riscos de, ao não fazer isso, a gente vê aparecer regulações, e eu acho que a gente vai ter umas surpresas muito esquisitas com essa regulação de inteligência artificial, que a gente não participou do desenho delas. A gente fica assim, não, estão resolvendo a regulação lá no Congresso. O Congresso não pode resolver uma regulação que a sociedade não está debatendo. Sem o debate social, sem os agentes econômicos, sociais e políticos externos ao sistema formal discutindo amplamente, como é que nós vamos ser representados pela discussão formal no Congresso, por exemplo? Certo? Esse escolamento é muito ruim. E os ecossistemas de inovação no Brasil não estão participando o suficiente desse ambiente regulatório, do ambiente político, do ambiente educacional. A gente tem um colapso no ambiente educacional brasileiro. Quem quiser dar uma olhada nisso, no jornaldigital.org, aqui do Porto Digital, eu e Pierre Lucena, eu acho que Gabi vê aí o endereço, é jornaldigital.org e publica aqui de cabeça, eu não me lembro. Jornal Digital, eu não sei se a gente botou no órgão ou no org.br. Nós publicamos um paper recentemente mostrando o grau do colapso do sistema brasileiro de formação do capital humano. Certo? A gente está falando de parques tecnológicos, por exemplo, desde 2012 que o número de candidatos a engenheiro no Brasil diminui. Desde 2012, já são 13 anos consecutivos. Curso de engenharia fechando, e nós falando de parque tecnológico. A qualidade da formação do capital humano em engenharia, em ciências exatas, em tecnologia e em computação no Brasil, em vez de aumentar, ela vem diminuindo. E a gente aqui, sem fazer nada. Onde é que está a pressão que nós deveríamos estar colocando em cima do sistema federal de formação de capital humano, por exemplo, dos sistemas estaduais? Não é um troco. A gente fez um levantamento, Pierre Luciani e eu, vocês sabem quanto custam as universidades federais brasileiras por ano? Dados de 2023, que é o último publicado, 47 bilhões de reais. Sabe quantos alunos são formados por professor por ano nas federais? 1,2. Sabe qual é o número internacional médio? 4. Veja, tem alguma coisa errada. E a gente não está fazendo nada. Maria Augusta, como teria isso aprovado pelo Congresso Nacional? Como regular deepfakes no nosso dia a dia? Outro debate totalmente diferente. Maria, domingo, na CBN, a partir das 12h30, eu estarei debatendo parte dessa história com Petra Chaves. E como é que a rede revoga leis? O que acabou de acontecer exatamente essa semana, certo? Publica uma instrução normativa e aí a rede diz, ei, eu não quero isso não. Por bem, por mal, como for. Redes, mundo em rede, plataformas, comunidades, ecossistemas de conexões, relacionamentos e interações que criam significados e cultura. É a mesma coisa para negócios. Os negócios não estão entendendo, mas tem gente na sociedade que entendeu. Redes revogam leis. Assim, rápido, entendeu? Do tipo, perdeu fulano. Tira esse negócio do ar e faz outro. Acabou de acontecer agora, larga escala.
Cadê aqui? Gestão das alucinações seria um problema importante a ser resolvido de HM. Olha, não sei se vocês estão notando, mas tem cada vez menos alucinações, perguntas e respostas mais padrão dos sistemas. Isso aí vai deixar de ser um problema rapidamente. Procurem um paper, acabou de ser publicado por Google, chamado Google Titans. Pega o nome Google, aí põe Titãs. Não é Titãs a banda, não, é com NS no fim, certo? É a proposta de Google para o último modelo de linguagem de grande porte deles, que tem um contexto de conversação potencial de 2 milhões de tokens, que dá alguma coisa, se a gente quiser arredondar, com 2 milhões de palavras, um livro de 2.000 páginas. Tá? Coerente. Pense na brincadeira. Isso aqui vai deixar de ser um problema rapidamente. Aliás, HM, é o seguinte, ó, eu tenho uma recomendação que eu tenho usado para mim mesmo. Eu tenho feito o seguinte, desde o começo dessa parada toda. Em vez de procurar os problemas dos modelos linguísticos, eu estou procurando os resultados dos modelos linguísticos. Os problemas eu sei que tem. Eu trabalho com eles, eles me dão um bocado de coisa errada e eu conserto. Porque se eles me derem tudo certo, qual é o meu papel? Certo? Um dos meus papéis como modelos linguísticos, eu sou o editor deles. Mas eu também sou o seguinte, eu sou o pesquisador. Eu chego lá e digo, eu quero que você pesquise esse negócio aqui nessa fonte, faça um sumário para mim, escreva 3 possíveis conclusões para esse contexto de problema aqui. Quando eu faço isso, não tem alucinação nenhuma, nem uma vez. Essa fonte, faça o resumo, pegue o problema no contexto e me diga o que pode acontecer aqui. Certo? Então, a gente tem que botar o seguinte, ó, inteligência individual, a minha, dos modelos, dimensão artificial, eu e mais um bocado de gente trabalhando, é assim que a gente faz na CDS. Conta 3, 4 pessoas, como é que a gente resolve esse problema aqui? Traz 5 inteligências artificiais. Mas olha para elas desconfiado. Veja, você não confia no seu professor de física, que é PhD em mecânica quântica, por que você vai confiar no chatbot? Não é bem assim, né? Pensamento crítico será fundamental. Será. Muito. Fernando Digi Martins. Não sei por que. A biblioteca é excelente, Ademário. É mesmo, vai lá. A gente da TDS concorda. No caso, a biblioteca tds.company/biblioteca. SpaceX acabou de lançar um foguete bem no meio da nossa live. Quais marcas ou segmentos que Silvio observa que se mostram mais abertos a repensar e se transformar de acordo com essas perguntas e reflexões? Thaís, veja, não é marcas ou segmentos. Nós estamos falando quase de grupos de pessoas dentro de marcas e de grupos de empresas dentro de segmentos inteiros. Por quê? Porque todo mundo que tem um modelo de negócio legado está dizendo, olha, inteligência artificial não é um problema ainda, não. Certo? Eu estou ouvindo isso em todo canto. Um dia desse eu dei uma palestra para educadores, 2.500. Eu fiz uma pergunta bem simples, foi uma palestra sobre inteligência artificial. No começo, a pergunta foi, quem aqui está usando ou já usou algum modelo linguístico para resolver algum problema de sala de aula? Umas 50 pessoas levantaram a mão. Isso foi em dezembro. Depois eu fui para um ambiente de saúde, tinha 1.500 pessoas lá, aproximadamente. Uns 50, 100 também. Quer dizer, as pessoas estão olhando assim, dizendo, eu não tenho nada a ver com esse negócio, não. Está parecendo aquele povo que chegou à internet e disse, não, mas a internet ainda é muito lenta. É aquela história, eu vou ver quais são os problemas em vez de ver quais são as oportunidades. Quem viu quais são os problemas criou empresas gigantescas que dominaram ou criaram mercados. Quem ficou vendo os problemas perdeu 3, 4 anos e perdeu o negócio, perdeu o mercado, sumiu, desapareceu, ninguém sabe nem quem é. E se envolvia em empresas digitais. Por exemplo, quando o Google foi lançado, alguém aqui se lembra qual era a máquina de busca mesmo, que era a melhor máquina de busca do mundo? Não, vocês não lembram, tá certo? Mas só para lembrar, tinha 2, era Yahoo e Alta Vista, certo? Quando o Google apareceu com outro paradigma de busca totalmente diferente, eles olharam assim e disseram, esse negócio está cheio de problemas. Ninguém foi lá e perguntar, mas ele resolve o quê? Quais são as oportunidades? Será que eu tenho que fazer um igual ou eu tenho que melhorar muito? E eles esperaram. Né? O Google podia ter dado completamente errado. Mas quando aparece uma coisa que pode mudar o nosso mercado, que pode mudar o nosso comportamento,
qual é a responsabilidade como indivíduo que a gente tem. É ir lá, olhar e dizer, esse negócio aqui tem um potencial de destruir o modelo do negócio que eu estou trabalhando nele. E tentar convencer as pessoas a irem olhar comigo também. Veja, vou voltar para o dado do Goldman Sachs. 40% de todo o trabalho de escritório sendo feito hoje, e esse número, eu já falei, ele deve estar acima, ele deve estar em 50%, hoje, ele pode ser substituído por um grande modelo linguístico de hoje também, sem nenhum prejuízo. Certo? Vamos pensar assim, não, mas os seres humanos são essenciais. Não, não são, não. Tem linha de produção completamente automática hoje. Se vocês virem um vídeo da fábrica da Fiat Chrysler, que hoje é Stellantis, aqui em Goiânia, é impressionante. Certo? É uma fábrica que, se tivesse sido construída na década de 70, teria 40 mil funcionários, ela tem 4 mil, porque tem 700 robôs. Certo? No lugar de 36 mil pessoas, apareceram 700 robôs. O detalhe é o seguinte, veja. Aí você diz, mas por que a gente não fez uma fábrica com 40 mil funcionários? É o seguinte, porque se você for montar carro de forma extremamente manual, ou ele vai custar uma fortuna para passar pelas normas de segurança, que são os mega carros especiais, ou então ele não passa pelas normas de segurança, a gente não consegue mais fazer. A gente subiu a barra regulatória de tal maneira que um carro competitivo, feito em grande volume, não consegue ser feito por humanos. Vai acontecer isso nessa área que nós estamos falando aqui. Silvio, já que você citou a estratégia do Senai, que foi para dentro das indústrias no Brasil há mais de 20 anos, não, há muito mais de 20 anos, para reduzir o gap técnico das equipes, o que você está vendo de iniciativas semelhantes para reduzir o gap digital e cultural e também do pensamento crítico dos trabalhadores brasileiros? Ana Elizabeth, infelizmente eu não estou vendo nada. Zero coisas. O ambiente educacional está no seguinte estágio: luto total, ainda negando inteligência artificial. Não, os alunos não podem usar inteligência artificial. Os alunos estão usando inteligência artificial. Né? Tem pouquíssimos professores, por exemplo, que estão dizendo o seguinte: olha, é para fazer todo o trabalho usando inteligência artificial, que é para você aprender a usar esse negócio direito, você saber quais são os limites e o que ela faz. Todos os meus alunos de pós-graduação, eu não estou dando aula de graduação no momento, são recomendados a usar IA e tem tarefas específicas do tipo, faça isso usando 2 máquinas linguísticas comparativamente para ver os resultados. Vá fazer tal coisa usando tal plataforma para entender como é que funciona. Eu não estou preparando alunos para a máquina de escrever. Não estou dando curso de datilografia. A gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Mas o que é que os sistemas estão fazendo? Vocês ouviram falar de alguma política de reskilling, ou de reeducação, é um nome muito ruim para a gente usar, ou de reaprendizado, promovida, ou promulgada, ou pensada, ou discutida por alguma Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, ou pelo Congresso Nacional? Não. Está lá, tem uma proposta de regulação de inteligência artificial, com um bocado de coisa que não pode ser feita. Mas não fala assim, vamos ter que retreinar os trabalhadores brasileiros. Isso é um projeto de longo prazo, de grande porte, de centenas de bilhões de reais de investimento em políticas públicas. Não faltou biotech na minha lista de prioridades? Está em ambiente competitivo, está em absolutamente tudo. Mas tem biotech, sim. Veja, do meu ponto de vista, biotech é código. Certo? Eu boto biotech na mesma categoria de código e de digital pelo seguinte, porque DNA nada mais é do que código rodando em cima de uma plataforma de carbono. Assim como software, código, como a gente tem computacionalmente, é código, algoritmos, rodando em cima de uma plataforma de silício. Mas biotech é uma prioridade brasileira que está principalmente dentro do agro, na minha interpretação no momento. Ainda não chegamos na saúde com biotech na escala que deveria ter. Como a IA pode ajudar na educação básica no Brasil, que está abaixo da crítica? Está sim abaixo da crítica, não é só a educação básica, é a educação média também, ensino médio, e o ensino superior, e em boa parte a pós-graduação também. Certo? A gente vai fazer aqui na TDS, e Gabi, isso vai rolar em fevereiro, não é, Gabi? A gente vai dar na TDS um curso compacto, né, um brainstorm /curso, sobre como usar plataformas colaborativas e inteligência artificial na educação do ponto de vista dos professores. Os professores entenderem
como usar fora da sala de aula, entre o fora e a sala de aula e dentro da sala de aula. A gente tem isso na TDS, a TDS School, né, nossos cursos da TDS, normalmente cursos corporativos, mas esse ano nós vamos ter muitos cursos abertos. Nós usamos inteligência artificial intensivamente no processo de aprendizado. Nós temos especialistas na TDS que fazem isso, e a gente acha que é absolutamente fundamental e dá para usar em todos os níveis. Por exemplo, com o Instituto Ânima, a gente usa inteligência artificial para formar os professores de uma forma muito mais acelerada e muito mais produtiva e de qualidade ao mesmo tempo, que vão atuar nas escolas de ensino fundamental. Então, não é mais assim, estamos pensando em usar. Não, a gente já usa e já usa há 2 anos. É bom também dizer, como assim vocês usam há 2 anos de inteligência artificial? Começou há 2 anos? Não começou há 2 anos. A gente usa inteligência artificial na TDS desde que a gente fundou a TDS em 2019. Então, não é uma coisa assim que apareceu de uma hora para outra. O paper que funda a área inteira de modelo linguístico é de 2017. A população em geral é que viu essa coisa começar a acontecer em 2022. Mais perguntas, perguntem a Gabi. Gabi é essa pessoa que está ali em cima. Põe seu e-mail aí, Gabi, põe seu zap, põe qualquer coisa aí, ou tudo, para as pessoas falarem com você. Como você tem percebido no último ano, e eu acho que essa é a última pergunta, porque já são 8h10, depois de Gabi tem uma conversa para falar com vocês, como você tem percebido no último ano o comportamento das altas lideranças em relação a essas temáticas? O que está mais desafiador de ser absorvido, na sua opinião? Cheguei aqui, acho que essa devia ser realmente a última pergunta, Thaís Rocha de Souza, que está bem aqui, na minha tela, pelo menos, acima da minha imagem, Thaís. E veja, as lideranças passaram em 2022 de isso não serve para nada, para em 2023, Virgem Maria, em 24, tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Mas até agora pouquíssima gente fez. A vasta maioria do que está sendo feito nas organizações, e é uma das minhas perguntas críticas aqui, é automação. Vou lá, pego processos que eu tenho e automatizo os processos com IA. O que vai ter impacto nas organizações? Na minha opinião, está no documento. É o seguinte, eu vou olhar para o meu modelo de negócio e vou refundar o meu negócio usando inteligência artificial. Não é só que eu vou reescrever os processos. IA, assim como a internet, assim como plataformas, vai criar novos modelos de negócios nos mesmos mercados. Vai criar novos mercados. Vai provocar um processo de destruição criativa de grande porte. A gente vai ter que pegar muita coisa que a gente tem no nosso negócio. Gastei um monte de gente, tempo, dinheiro, esforço, aprendizado para escrever meu negócio digital. E, de repente, eu vou ter que jogar ele pela janela. Então, isso aqui não serve mais para nada. Não é que eu vou jogar completamente fora, mas é o seguinte, eu vou rodar esse negócio aqui até quando ele estiver dando alguma margem para eu investir num outro negócio completamente diferente. Certo? Que é uma coisa que a gente trata na TDS do ponto de vista de paraconsistência estratégica. Como é que, para enfrentar o choque, isso é um dos papers que está lá na biblioteca da TDS, tá? Como é que, para enfrentar o choque do futuro, eu continuo rodando até o último suspiro o meu modelo de negócio atual, mas sem investir mais nele. Só investimento de manutenção. E eu invisto tudo que eu tenho num negócio que eu não sei se tem futuro. Não sei se tem futuro. Mas tem uma coisa que eu sei. É que, face ao choque de destruição criativa, o meu modelo de negócio de passado não tem futuro. Aí as pessoas dizem, não, mas você está apostando no duvidoso quando você tem o certo. Não, você não tem o certo. O certo morreu. Você só está esperando enterrar ele. Ele já é um modelo de negócio. Você não sabe se você consegue fazer o próximo. Então, veja, essa é a maior causa da morte das empresas. É eu olhar e dizer, não, essa empresa daqui foi fundada José Manuel da Silva em 1926 e nós vamos manter essa empresa fazendo o que ela faz do jeito que o nosso fundador decidiu. Todas as empresas que têm esse princípio, fundador, escrito por um fundador,
estão ou estarão muito em breve no grande cemitério do CNPJ. É isso que a gente espera que as pessoas não façam, que os líderes acordem e digam o seguinte: o que IA tem a ver com o meu negócio? Porque não é uma nuvem passageira, a música, entendeu? Chegou, é como a eletricidade. Eletricidade é aquela coisa, todo mundo aqui está dependendo de eletricidade no momento. A gente nem se preocupa mais, certo? Tem ninguém fazendo marketing do negócio. Imagina a TDS, a gente chegar aqui e Gabi dizer no começo: vocês estão na TDS, uma empresa que usa eletricidade. Isso não existe. A eletricidade está aí. A gente só se lembra dela quando acaba. Virgem Maria, acabou. Então, essas são tecnologias de transição. Inteligência artificial é uma tecnologia de transição nos mercados, nas facetas de performance, nas problemáticas que ela resolveu. Onde ela se estabelecer, ela vira a chave. E ninguém vai mais perguntar: não, mas como assim? Eu escrevi um outro texto, é bem longo, está lá no meu blog também, tem 11.000 palavras, usando outros agentes inteligentes que não o que eu usei para escrever o paper que vocês leram. Certo? E aí eu botei esse paper, esse paper foi escrito para resolver uma discussão no grupo. E eu botei no grupo, eu botei o paper lá. Aí várias pessoas disseram: mas que interessante. Aí uma pessoa disse: não, eu notei que o paper foi, em algumas partes, escrito por inteligência artificial. Eu disse: não foi não, em algumas partes escrito por inteligência artificial. Ele foi totalmente escrito por inteligência artificial. O argumento é meu, a estrutura é minha, a introdução é minha e a conclusão é minha. Todo o resto foi escrito por inteligência artificial. Quem quiser ver, vai lá no meu blog, silvio.beira.com, um texto sobre quando as inteligências, quando as máquinas pensam demais. silvio.beira.com. É isso. Grande abraço, Thaís. Obrigado pela pergunta. Mega encerramento. Gabi, a noite é tua. Silvio, obrigada. A gente começou 2025 com o pé direito, com o webinar, e tem muita novidade por aí, mas antes de encerrar, eu queria convidar todos vocês a acessarem o site da TDS. A gente já falou aqui da nossa biblioteca, lá a gente tem vários outros e-books produzidos pelo nosso time, e a gente tem um diferencial no site, que é a interação com assistentes inteligentes especializados em cada livro. Então, vocês podem fazer perguntas, se aprofundar com esses assistentes. E a gente mandou, inclusive, o link desse e-book que a gente acabou de discutir, e lá no site vocês encontram vários outros. Além disso, no nosso site, a gente tem o blog, formado por redatores, que são assistentes inteligentes, treinados e coordenados pelo nosso time, e todos os dias vocês podem conferir lá textos relacionados a negócio, estratégia, governança, dados. E aí a gente já disponibilizou o link para vocês aqui no chat, para vocês acessarem. A gente agradece a participação de todos vocês e convido vocês a seguirem interagindo na nossa comunidade no WhatsApp. A gente vai enviar a comunicação por lá dos cursos, enfim, continuar se conectando. É isso, muito obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas, e até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, time da TDS aí, pela operação.